A história de hoje prova que uma única pessoa que não te conhece pode mudar sua vida para sempre. Essa única pessoa pode fazer a mesma coisa com outras pessoas em menos de 24 horas. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, no quadro Sexta Estranha, onde eu conto casos estranhos, criminais, só que não só nas sextas, algumas vezes por semana. Bom, a história de hoje poderia ser igual para as três mulheres, para Alexandra Cruz, para Amy Lord e para Kaylee, só que cada uma delas teve um final diferente. Vamos começar então com o caso das meninas Amy Lord e Kaylee. Amy Beth Lord nasceu dia 21 de dezembro de 1998, Estados Unidos. Ela tinha 24 anos no momento da nossa história. Ela tinha uma irmã e elas tinham apenas 2 anos de diferença e elas eram muito apegadas uma à outra. Elas nasceram em uma cidade muito pequena e aí elas foram para Boston, que é uma cidade grande, bem conhecida, onde tudo acontece, onde há movimentação. Amy ficou maravilhada em morar naquela cidade. Ela se deu sempre muito bem na escola, ela era líder de torcida e ela era, gente, olha só que estranho, a líder das líderes de torcida, entendeu? Então ela era a principal ali. Ela era então muito popular, muito inteligente e ela acabou indo para uma boa universidade. Enquanto estava cursando a faculdade, ela se formou em 2 áreas, em marketing e ciências liberais. E assim que saiu da faculdade, ela conseguiu um ótimo emprego. Ela morava em um conjunto de apartamentos e no apartamento dela, ela dividia com outras pessoas, né? Então ela tinha colegas de quarto. Amy estava feliz. Ela tinha já se formado, ela tinha amigos, ela tinha um apartamento, ela tinha ambição de crescer na carreira e ela chegaria longe. Dia 27 de julho de 2013, a vida dela mudou. Só que aquele dia também foi chocante para uma outra mulher chamada Alexandra Cruz. Era 4h24 da manhã, um horário bem cedinho, porém algumas pessoas já estão na rua, ou indo trabalhar, ou indo estudar, ou voltando para casa, ou indo para academia. Alexandra Cruz estava na rua quando ela foi raptada por um homem. Um homem desconhecido pegou-a e acabou levando ela para um estacionamento meio vazio. 4h24 da manhã, né? Tem uma outra pessoa na rua, porém não é tão movimentado. E o homem começou a enforcá-la. Ela conseguiu o quanto que ela conseguia gritar e ela perguntou em espanhol: "O que você está fazendo comigo?" E nesse momento o homem virou para ela e perguntou: "Você é hispânica?" E aí nesse momento o homem deixou ela e foi embora. Claro que ela foi para a polícia dar queixa e a única coisa assim que ela lembra, né, além dele aparentar ser hispânico também, é que ele tinha uma pinta no rosto um pouco acima do lábio. O detetive, olhando o banco de dados, ele viu fotos de homens que tinham aquela descrição e que tinham ficha ali. Mais tarde, naquela mesma manhã, no escritório que a Amy trabalhava, ela não chegou pro trabalho. E assim, eu vejo em muitos casos que quem percebe primeiro a falta da pessoa não é nem a família, é algum amigo ou algum chefe do trabalho. Porque muitas pessoas nem moram mais com a família, né? Ou não tem contato diariamente, ou até tem contato diariamente, só que no decorrer do dia, não logo de manhã. Então, mais ou menos 10 horas da manhã, quando Amy não chegou, a chefe dela entrou em contato, o celular não atendeu, os amigos ali do trabalho não sabiam. E outra coisa também que foi bem estranha naquele dia é que Amy, todo dia, ela tinha o costume de ir bem cedinho para academia antes de ir pro trabalho, né? E naquele dia ela também não apareceu na academia. Então, os amigos da academia também começaram a telefonar para ela, também eles não tinham notícias. A chefe dela tinha o telefone da mãe dela, que morava mais ou menos 1h30 dali, e acabou então telefonando para ela e avisando, né, que Amy não tinha chegado e se de repente ela sabia onde estava a Amy. A mãe, claro, ficou muito desesperada, foi com a irmã da Amy para Boston. Lá eles foram procurar a polícia chegou até o apartamento dela, viu que não tinha nada fora do lugar, que o quarto dela estava organizado, que estava tudo organizado. Então alguma coisa, se aconteceu, não foi ali onde ela morava. Bom, eles perguntaram qual tipo de carro, né, que ela tinha, e a família informou que ela tinha um Jeep preto. Aí o detetive ficou assim meio intrigado, porque antes da Amy ser dada como desaparecida, naquele mesmo dia mais cedo, às 8h37 da manhã, eles encontraram um carro
pegando fogo e era um Jeep preto. Quando o detetive teve acesso às fotos do carro, a placa estava intacta. E aí ele conseguiu descobrir que aquele carro era sim o carro da Amy. Só que não foi encontrado nenhum corpo ali, o carro estava vazio. Só que aí, gente, foi um grande sinal de alerta. Então os policiais, eles foram trabalhar para encontrá-la. Primeira coisa que eles fizeram, então, já que o prédio onde ela morava não tinha câmera de segurança, eles então verificaram a conta bancária dela e descobriram que naquela manhã ela fez 5 saques em 5 agências diferentes e logo assim em seguida. Então isso já foi um sinal de alerta. Os saques que ela fez foram em caixas eletrônicos e caixas eletrônicos têm também câmeras de vigilância. Então eles foram pedir essas imagens. No total que ela sacou, mesmo sendo em 5 agências, foi um pouco menos de $1000. Bom, enquanto eles estavam esperando, né, as imagens chegarem, eles receberam um telefonema de um homem, de um ciclista, que ele estava com a bicicleta dele em um parque e ele acabou encontrando um corpo de uma mulher. E quando o detetive chegou até lá, ele viu que se tratava sim da Amy e que ela tinha recebido muitos golpes de faca. E é possível ver, gente, no documentário que eu assisti, que ele está super abalado. Isso no documentário, imagina, né, no dia que tudo isso aconteceu, quando ele foi dar a notícia, então, para a família da Amy que ela tinha perdido a vida. Porque ele disse que tinha 2 filhas da mesma idade, né, com idades parecidas da Amy. Uma delas, inclusive, estava na mesma faculdade que a Amy tinha se formado. Então, aquilo lá, o sentimento que ele teve, né, que ele tinha como se fosse com ele, como se fosse uma das filhas dele. E aí aquela coisa, né, de você aproveitar o máximo possível de tempo com as pessoas que estão ao seu redor. Então as imagens dos bancos foram chegando para eles, só que assim, não chegaram, né, em uma ordem cronológica do horário que ela sacou, porém conforme chegaram eles foram assistindo. Bom, primeiro foi de um banco que ela fez um saque às 6h35 da manhã, então só é possível ver dentro da agência. Ela aparece lá, ela está com roupa de academia, então provavelmente aconteceu isso quando ela estava saindo para academia, e aí é possível ver ela sacando. Aparentemente ela está bem, ela não parece machucada. Não há nada fora do comum. Bom, a próxima filmagem que eles verificam é de um outro banco que aconteceu 12 minutos depois dessa primeira gravação. O saque foi feito às 6h47. Dessa vez é possível ver o carro dela fora, o carro dela chegando e ela saindo do carro. Assim que ela sai do carro, ela entra na agência, ela faz o saque. Aparentemente ela está bem também e aí ela sai da agência e volta pro carro. Só que aí, olha só, gente, ela não sai do lado do motorista, ela sai do lado do passageiro e ela volta pro lado do passageiro. Isso significa que alguém estava dirigindo. Porém, quem estava dirigindo? Nesse ponto, eles acreditam sim que ela tenha sido raptada. A próxima gravação que eles verificam é de um banco e que o saque dela aconteceu às 6h40 da manhã. Nesse vídeo, gente, esse vídeo ele fica mais na rua, né? É possível ver o carro parando e aí já é possível ver que ela está machucada. Então ela está com o rosto, com o olho inchado, né? Ela apanhou. Os policiais viram quando ela não tentou correr, quando ela não tentou fugir e mais uma vez ela entra no carro pelo lado do passageiro. Eles não sabem se a pessoa que está ali com ela é homem, é mulher, se está armado, se ela conhece quem é aquela pessoa que está sequestrando-a. Eles não sabem nada disso. Bom, a quarta gravação é de um banco do qual ela faz retirada às 6h10 da manhã. Ele é diferente. É como se fosse um sistema de drive-thru. Então ela para, é nítido que ela estando no banco do passageiro, ela precisa se esticar para colocar o cartão dela ali na maquininha e para fazer a retirada. Mesmo assim, eles não conseguem verificar quem é o motorista. E a última gravação também é um sistema estilo drive-thru, onde ela retira o dinheiro e é possível ver o homem se escondendo, mexendo no boné dele para esconder o rosto, inclusive até subindo a camiseta para esconder o rosto, né? Então sabe-se que é um homem e nesse momento é possível ver que ela foi bem machucada. Então a única imagem que eles tinham realmente era aquela imagem lateral, não dava para saber, não dava para identificar quem era aquela pessoa. Como não há câmeras no prédio dela, os policiais eles verificam onde tem câmera de vigilância ali próximo. E eles descobrem que em um hospital lá próximo tem. É possível ver a porta de entrada do prédio onde ela mora e é possível ver às 5h37 da manhã quando um homem está passando por lá. Ele está até andando devagar e ele verifica alguma coisa e quando ele verifica ele volta. Os policiais acreditam que
por ser uma porta de vidro, ele conseguiu ver que Amy estava descendo. Então ele ficou esperando até o momento dela destrancar a porta para poder entrar e machucá-la. Foi isso realmente que aconteceu. Algum tempo depois, é possível ver no lado direito da gravação, bem rapidinho, quando os dois saem juntos. Eles estão indo para o estacionamento onde fica o carro dela. Então os policiais, assim, eles estavam olhando todas as câmeras de monitoramento de rua, de avenidas. Só que era impossível saber qual era o carro correto, né? Tinham vários jipes pretos. Então eles resolveram dar uma olhada, né? Uma nova olhada naquela fita que eles estão no estacionamento. E quando o motorista dá ré no carro, é possível ver que ao lado esquerdo, na traseira do carro, no vidro, ela tem um adesivo em círculo. Então fica mais fácil para eles verificarem então nas câmeras de monitoramento de rua, para eles identificarem então esse Jeep com o adesivo. No momento que eles saem do estacionamento, já são 5h52 da manhã. Bom, o que eles sabem é que o sequestrador a levou, a fez tirar quantias de dinheiro e depois acabou tirando a vida dela com golpes de faca, que realmente foi determinado o que foi, deixando ela lá em um parque, e aí em outro local ele deixa o Jeep queimando. Então os policiais, eles estão de olho nos postos de gasolina para saber onde foi que ele comprou gasolina, né? Porque para você colocar fogo em um carro, você precisa de um acelerador, que normalmente devia ser gasolina. Então eles conseguem sim determinar ele parando em um posto para comprar gasolina, e parece que em uma loja ali próximo ele conhece alguém. É possível ver alguém cumprimentando ele e eles conversando. Isso, um outro homem, que era um homem de uma loja de bebidas. Gente, e dentro de toda aquela investigação, outra coisa acontece no mesmo dia. Na verdade, já era noite quando aconteceu alguma coisa com a Kaylee Ballantyne. Kaylee nasceu dia 12 de janeiro de 1992 no Maine, Estados Unidos. Ela era a filha mais nova. Ela tinha 2 irmãos, então ela era a garotinha no meio de 2 garotos que faziam muita confusão. Os 2 irmãos adoravam esporte e aí ela acabava ficando sempre com eles, eles eram muito unidos e ela acabou gostando de esportes também. Então ela se sobressaiu jogando hóquei e foi por isso que ela conseguiu uma bolsa de estudo para a universidade. Então ela estava no último ano da faculdade e ela ainda morava em casa. Só que assim, ela tinha 21 anos de idade e ela achou que era melhor ela começar a ser mais independente. Então ela conversou com a mãe e dali então ela ia se mudar para Boston, que é uma cidade movimentada, porém é considerada segura, e ela resolveu ir para lá para ficar independente, né? Ela estaria então dividindo o apartamento com uma amiga dela, que era uma grande amiga. Bom, a mãe dela, né, mesmo com o coração apertado, ajudou na mudança, foi com a filha para lá, ensinou ela a andar de metrô, ensinou qual ônibus, qual metrô que ela pegaria para ir pro trabalho, por exemplo, e ela arrumou um emprego em um restaurante. Por volta da meia-noite, ela estava voltando para casa, caminhando, como ela fazia todas as noites. Quando ela estava chegando perto da entrada do apartamento dela, ela viu que um homem estava do outro lado da rua, andando em sentido contrário. E aí esse homem parecia que ia atravessar a rua para ficar do mesmo lado da calçada dela, só que ele pareceu que desistiu. Ela achou estranho, porém ela foi rapidamente digitar o código, né, porque tinha que digitar um código para destravar então a porta ali que levaria pro apartamento dela. A primeira vez ela estava tão nervosa que ela digitou errado, então ela teve que digitar a segunda vez. E foi nessa segunda vez que ela digitou e o homem veio por trás dela e começou a bater nela. Ela imaginou que se tratava de um roubo e aí rapidamente ela falou, ó, pega meu celular, pega minha bolsa. Só que ele disse, não, não é isso que quero, e ela percebeu então que o que ele queria era tirar a vida dela. Ele estava com uma faca, ele usou essa faca várias vezes nela e assim, por ela ser atleta, por ela jogar hóquei, ela era forte. E aí ela conseguiu chutar ele, ela conseguiu brigar contra ele. Nesse meio tempo ele acabou se machucando na mão com a própria faca e ele acabou então, né, sem imaginar que aquilo ia acontecer, ele acabou indo embora, fugindo. Ela estava muito machucada, o que ela conseguiu fazer foi fechar a porta, né, para ele não voltar, e subir para o apartamento dela. Ela ainda lá conseguiu bater na porta do quarto da amiga dela, né, que ela dividia apartamento com essa amiga, avisar que ela tinha sido machucada. Aí a amiga entrou em contato
com a emergência e ela foi levada para o hospital. Ela estava lúcida quando chegou no hospital, só que ela sabia que ela estava bem machucada e ela lembra dela perguntar para os médicos se ela iria sobreviver. Ela recebeu 5 golpes no braço esquerdo, 2 no torso, uma no peito esquerdo, apenas alguns centímetros perto do coração dela e uma na caixa torácica esquerda, além de 2 golpes no rosto. Bom, o que ela recebeu ali de machucado foi tão grave que ela teve que reaprender a andar. A mãe dela foi pra lá, a técnica dela do time de hóquei foi pra lá, então assim, ela teve apoio dos amigos e da família. Porém, claro, ela estava muito assustada. Os policiais, então, eles imaginaram, será que o que aconteceu com ela, que ela morava perto da Amy, teve a ver com o que aconteceu com a Amy? Bom, ali no prédio que ela morava também não tinha câmeras de segurança, então os policiais eles ficaram verificando, né, ali ao redor se tinha alguma câmera que poderia ajudá-los, e eles viram então rastros de sangue no chão ali na rua, né? Só que assim, não poderia ter sido dela, porque quando ela foi machucada, ela entrou no apartamento dela, então só poderia ter sido do agressor. Eles iriam então pegar essa amostra de sangue, levar para ser avaliada, só que poderiam demorar dias para sair o resultado e para eles verificarem se batia com algum suspeito, se batia com alguém que estava ali, né, no banco deles, no banco de dados. Só que assim, se isso já tinha acontecido com a Kaylee, se isso tinha acontecido mais cedo com a Amy e se tinha acontecido bem cedinho lá com a Alexandra, poderia acontecer a 4ª vez. Eles não tinham certeza, porém eles imaginavam que poderia ser a mesma pessoa que fez tudo isso. Eles também percebem que um prédio ali perto tem câmera, então eles vão verificar essa câmera e por sorte eles conseguem ver uma pessoa, um homem andando ali próximo. Esse homem tirou a camisa, ele só tá com aquela regata, né, que eles costumam utilizar por baixo das roupas lá nos Estados Unidos, e a camisa está enrolada na mão dele, ou seja, sim, ele se machucou com a faca e ele perdeu sangue e o sangue estava, né, lá no chão, né? Esse foi o rastro de sangue. Então, assim, era uma visão um pouco longe, né? Kaylee conseguiu identificar mais ou menos as roupas que ele estava usando, que ele estava utilizando também um boné, só que assim, ela não conseguiu dar muitos detalhes. O detetive, então, mostrou aquela imagem para um especialista e ele conseguiu, gente, fazer milagre. Ele conseguiu ampliar e eles conseguiram identificar as tatuagens que aquele homem tinha nos braços. Olha só que maravilha. Então agora eles estavam procurando um homem com essas tatuagens no braço. E aí, gente, eles estavam torcendo então para se tratar do mesmo homem, senão ao invés de um homem, eles tinham que procurar 3. Só que olha só como são as coisas, né? No mesmo hospital que Kaylee estava se recuperando, chegou um homem machucado e ele estava com um machucado na mão. Ele alegou que estava em uma briga e aí surgiu então esse machucado. Os funcionários do hospital então telefonaram para a polícia. E aí Kaylee meio que acabou escutando esse murmurinho que o responsável que fez isso com ela estava lá no hospital. E o detetive tinha acabado de chegar no hospital. E ela avisou para ele, olha, o cara que fez isso comigo está aqui. Então, imediatamente eles foram atrás, né, desse homem e acabaram levando ele para interrogatório. Inclusive, ainda ele estava com as roupas, né, lá do hospital. Esse homem se chama Edwin Eleman e ele tem 26 anos de idade. Ele disse a mesma história, que foi uma briga, né, com conhecidos e acabou recebendo aquele machucado. Porém, os policiais deram sim uma olhada nas tatuagens dele e aí sabiam então que era o culpado, né? Só que eles viraram pra ele e falaram assim, não, tudo bem, então vai lá e se recupera da sua mão. Na mesma forma, gente, ele estaria no hospital. Então, assim que ele voltou pra cama, eles informaram então que ele estava preso. Fora as tatuagens, eles tinham outras provas contra o Edwin. No sapato dele tinha respingo de sangue. Esse respingo de sangue era da Kaylee e também, né, havia o sangue dele que estava lá na calçada dela e impressões digitais que ele deixou ali no saguão do apartamento. Então sim, ele seria acusado pelo que ele fez com a Kaylee. Só que aí eles queriam saber, né, eles queriam provar então se foi a mesma pessoa que fez com a Amy. Voltando àquela fita, né,
aquelas imagens que ele estava no posto de gasolina e que ele foi numa loja de bebidas conversar com alguém. Os policiais foram até a loja de bebida, reconheceram o cara, reconheceram o rapaz que estava conversando com o Edwin, e ele disse então que aquela pessoa que tinha ido lá com aquele Jeep era um amigo dele chamado Edwin, que ele até perguntou aonde que você arrumou esse Jeep, né? E ele falou que era de um conhecido dele que tinha emprestado. Agora sim, eles tinham certeza, né? Porque se esse homem disse o nome do Edwin, Edwin era o responsável pelo que fez com a Kaylee. Então eles poderiam acusá-lo de ter feito a mesma coisa com a Amy. Porém, eles precisavam de uma prova mesmo, como uma impressão digital, como um DNA. E aí eles descobriram que no tênis dele, além dos pingos de sangue da Kaylee, também tinham pingos de sangue da Amy. Então eles puderam associar Edwin ao caso, ao ataque das duas mulheres. Se vocês olharem, Edwin tem uma pinta no rosto. Então sim, ele também atacou a Alexandra Cruz. Não ficou claro qual a descendência do Edwin. Parece sim que ele é de origem hispânica, só não sei falar para vocês exatamente a origem de qual país ele é. Possivelmente por isso que ele poupou a Alexandra. E a família dele deram algumas entrevistas em jornais impressos, né? Então, assim, eles também não apareceram na TV. Naquele dia, depois que ele fez tudo aquilo com a Amy, que ele tirou a vida dela, e antes de atacar a Kaylee, ele fez várias coisas com o dinheiro da Amy. Ele gastou o dinheiro dela em bilhetes de loteria, em cervejas, ele comeu um restaurante chinês, ele parou várias vezes para conversar com amigos, ele fumou maconha, ele teve uma discussão com a namorada dele naquela tarde e depois daí ele foi para a rua novamente procurar uma outra vítima. Quem era Edwin Elemeni? Ele nasceu em 1985, então em 2013, né, quando aconteceu esses ataques, ele tinha 28 anos de idade. Desde a infância, ele demonstrava ter alguma doença mental que deixava ele descontrolado e que não foi diagnosticada. Então, durante o tempo dele que ele frequentava a escola, ele tinha sim problemas de aprendizado e ele tinha problemas de fúria. Em um momento ele estava de um bom humor e no outro momento ele estava muito agressivo. Quando ele tinha 14 anos de idade, ele foi encaminhado, né, a um médico e aí receitaram o Prozac para ele, que é para depressão, e uma outra substância chamada Dexedrine. Ele chegou a jogar uma lata de lixo em um professor e ele ficou internado em hospitais psiquiátricos várias vezes. Teve uma época também que ele ameaçou explodir a escola, ele ficou 24 horas desaparecido. Ele voltou bem calmo, bem dócil, só que dependendo do dia ele ficava agressivo. Em 2002, quando ele tinha 17 anos de idade, a mãe dele assinou um formulário que consentia que os serviços sociais dessem medicamentos para ele. Nesse formulário dizia que Edwin tinha alucinações, que ele escutava vozes. Durante várias vezes ele se cortava, se automutilava e tentou tirar a própria vida. Só que a família dele disse que ele nunca chegou a ser violento com outras pessoas, somente com ele mesmo, ele só machucava ele mesmo. Quando ele fez 18 anos de idade, meio que ele não tinha mais responsabilidade para ficar indo, né, aquelas instituições que davam medicamentos para ele, então ele abandonou todo tipo de medicamento. Então, desde os 18 anos de idade até a idade, né, dos crimes, ele com 26 anos, ele passou pela polícia 52 vezes. Isso referente a crimes como roubo, invasão. Em 3 vezes os policiais viram quando ele ameaçava tirar a vida de outras pessoas ou dele mesmo. Então ele foi levado, né, para ter avaliação de saúde mental, só que durante esses anos ele nunca recebeu realmente um diagnóstico. A família, né, claro, diz conhecer um outro lado dele, um lado bondoso e amoroso. Ele tinha uma namorada e a relação com essa namorada era longa, até de 4 anos. Ele teve então uma filha com ela e ele era super carinhoso com a filha. Ele chegou uma vez ficar até 3 horas da madrugada fazendo ovinhos de Páscoa para a filha achar depois e comemorar aquele dia. Só que não era bem assim, né, o que a família dizia. Inclusive, quando ele tinha cerca de 18 anos, ele acabou tendo uma discussão em um restaurante onde ele trabalhava. Ele acabou machucando com faca, dando um golpe no estômago do chefe dele. O homem deu queixa, porém pediu para o nome dele não ser divulgado para a imprensa. Ele já teve casos de violência doméstica, então os policiais chegaram até o local onde ele morava, onde ele estava brigando com a namorada dele.
E os policiais também perceberam que as paredes estavam afundadas em alguns lugares. Descobriram que ele batia com a própria cabeça ali nas paredes, ou seja, ele se machucava. Ele também estava machucado porque a namorada dele na época jogou uma faca nele, dizendo que era uma forma de se proteger. Enfim, os dois receberam notificações para ir para a polícia, só que nenhum se apresentou e isso foi encerrado. Em janeiro de 2010, ele foi encontrado mexendo em cones de trânsito e os policiais pararam ele, encontraram ele com uma faca. Ele foi considerado culpado depois por conduta desordeira e recebeu uma multa de $100. 5 meses depois, ele roubou um carro e bateu esse carro. Como ele estava machucado, ele foi para o hospital. Chegando lá no hospital, né, como ele estava algemado, então na maca, ele deu um chute no rosto de uma enfermeira que se aproximou dele, além de cuspir nos policiais que tentaram contê-lo. Ele se declarou culpado do roubo e de ter batido na enfermeira. Ele recebeu uma pena de 2 anos e aí ele saiu em 2012. Gente, olha só que coisa maluca. Em setembro de 2012, uma mulher, ela acordou na rua e ela não se lembrou do que tinha acontecido, só que ela se lembrou de ter sido asfixiada por alguém. E aí, conforme ela acordou, ela foi para a delegacia porque ela estava segurando uma carteira. E era a carteira de um homem e o documento que estava lá dentro, gente, era do Edwin. Só que os policiais não fizeram nada. Tanto que depois disso, né, que aconteceu com a Amy, a corporação disse que ia reavaliar aquele caso porque que não conseguiram continuar a investigação. Em toda a entrevista que os parentes deram, né, para o jornal de Boston, eles meio que mostravam que eles eram uma família unida, que se amavam, só que infelizmente Edwin não foi diagnosticado e ele não recebeu qualquer tratamento. A Kaylee, ela lutou para voltar, né, a ter a rotina dela. Ela não queria, porém ela foi, terminou a faculdade e ela sentiu que depois daquilo que aconteceu, meio que ela perdeu uma parte dela. Ela não tinha mais vontade de fazer nada, né? Meio que ela caiu ali numa depressão e também naquela coisa de culpa, né? Por ela ter sobrevivido e a Amy não. Dia 8 de junho de 2015, demorou então 2 anos para ter o julgamento dele, que foi algo bem terrível assim para a família, né? A própria Kaylee, ela disse que imaginava que ia acontecer o julgamento, aí ele era adiado, era adiado, era adiado, e ela precisava desse julgamento para ela ter essa história finalizada na vida dela, para ela continuar, né, seguindo. Imagino que para a família da Amy isso também seria assim. Então, Edwin, ele foi considerado culpado de ter tirado a vida da Amy e de ter atentado com outras 2 mulheres. Ele recebeu a prisão perpétua sem direito a condicional. Na época do julgamento dele, é possível ver ele com o rosto todo machucado, porque ele tentou tirar a própria vida quando estava preso. Ele tentou tirar a própria vida, gente, arrancando as artérias dele. No dia que foi dada a sentença, a família, né, pessoas envolvidas podem ir e ler o impacto da vítima, né? Então a mãe da Amy disse que o que aconteceu com a filha foi triste, como foi terrível, só que ela está feliz que Edwin está no lugar certo agora, que ele vai ficar preso para sempre. E Kaylee também disse palavras assim muito bonitas. Ela disse que tinha escrito alguma coisa, só que quando ela começou a falar, ela disse do coração. E assim, meio que ela disse que ela estava feliz por estar viva e que ela sabia que ele tirou a vida de uma outra menina, que agora ela tinha o mesmo colar que a Amy utilizava e que ela tinha certeza que naquele momento ela só ficou viva porque Amy já estava lá como um anjo da guarda dela e que ela estava lá também como forma de falar, como forma de não calar a Amy. Então assim, foi bem bonito o que ela disse, emocionou todo mundo. Só que ela disse que mesmo depois disso, ela não continuou, parece que não encerrou nada na vida dela. Até que alguns anos depois, ela conversou, né, com o detetive responsável pelo caso e disse então que ia escrever uma carta pro Edwin. E o detetive foi totalmente contra, né, para ele, ela tinha que ficar longe daquele cara, só que mesmo assim ela acabou escrevendo, mandando uma carta para ele, dizendo que nessa carta ela o perdoava, que realmente o que ele fez foi terrível, só que ela precisava perdoar ele para poder seguir em frente. E ela disse que realmente depois que ela mandou aquela carta, né, ela conseguiu finalmente seguir a vida dela. Então, gente, é isso, né, é um caso bem complicado, onde realmente uma pessoa mudou a vida de tantas pessoas.
pessoas, onde em um dia, em 24 horas, ele poderia ter se tornado um serial killer, onde a polícia fez um bom trabalho, né, para conseguir prendê-lo rapidamente, para evitar que outras vítimas fossem presas, e que ele está em um local, em um país, onde a gente sabe que a lei é cumprida e que ele ficará lá até o resto da vida dele. Então é isso, a gente se vê num próximo caso. Até lá e tchau pra vocês!